Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, iniciamos os nossos trabalhos. Solicito a vereadora enfermeira Kátia que realize a leitura do versículo da Bíblia. Assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto. Para o estabelecer, o Senhor é o seu nome. Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Amém. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Os contrários, que se manifestem. Está aprovada a ata. Solicito ao primeiro secretário, vereador Jubanski, que realize a leitura do expediente. Expediente de 10/11/2025. Correspondência da Vívio Telefônica, em resposta ao requerimento número 442/2025, de autoria do vereador Ivan Kraus. Ofício número 08/2025, da Secretaria Municipal de Administração, em resposta ao requerimento número 437/2025, de autoria do vereador André Frenick. Ofício número 110/2025, do Departamento Municipal de Trânsito, em resposta ao requerimento número 452/2025, de autoria da vereadora Kátia Oleskovski. Ofício número 115/2025, da Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamento, notificando o ingresso de recursos federais no município de Canoinhas, no valor de 495 mil, provenientes de emenda parlamentar da deputada federal Júlia Zanata. Ofício número 782/25, da Secretaria de Planejamento, em resposta ao requerimento número 460/25, de autoria do vereador André Frenick. Ofícios número 326 e 327/2025, do Gabinete da Prefeita, encaminhando o projeto de lei em regime de urgência. Projeto de lei ordinário número 120/25, que autoriza o uso de bem público e dá outras providências. Projeto de lei ordinário número 121, que abre crédito adicional através do excesso de arrecadação e dá outras providências. Ordem do dia, segunda votação. Projeto de resolução número 008/25, que concede o título de cidadão honorário a Luiz Armando Schroeder Reis. Projeto de lei ordinário número 112/25, que institui e dispõe sobre a organização, competências e funcionamento do Conselho Municipal de Turismo de Canoinhas, como espaço de participação social e dá outras providências. Inclusão para leitura, expediente de 10/11/25, ofício número 325 de 2025 do Gabinete da Prefeita, encaminhando o projeto de lei. Projeto de lei ordinário número 123/2025, que autoriza o município de Canoinhas a repassar recursos financeiros ao Hospital Santa Cruz de Canoinhas para cumprimento do piso salarial nacional de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras e da outras providências. Ofício número 324/2025 do Gabinete da Prefeita, encaminhando o projeto de lei em regime de urgência. Projeto de lei ordinário número 122 de 2025, que autoriza a Fundação Municipal de Esportes e Lazer a custear despesas e da outras providências. Ordem do dia. Indicações. Indicação número 379, de autoria do edil Ivan Kraus, que solicita à senhora Juliana Marcel, prefeita municipal, e ao senhor Roberto da Silva Caetano, diretor do Tracan, a instalação de uma placa de sinalização de pare na esquina da rua Arthur Burgat com a rua Emílio Schultz. Indicação número 380, de autoria do edil Ivan Kraus, que solicita a senhora Juliana Marcel, prefeita municipal, ao senhor Rafael Tílio Reder, secretário municipal de Planejamento, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de Infraestrutura, a manutenção do asfalto e o fechamento dos buracos existentes na rua Adão Tisca. Indicação número 381, de autoria do edil Cezão do Táxi, que solicita a senhora Juliana Marcel, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de Infraestrutura, a manutenção com patrulhamento e colocação de material na rua Saulo de Carvalho, no trecho compreendido entre o término do asfalto e o supermercado Três Irmãos. Indicação número 382, de autoria do edil Cezão do Táxi, que solicita a senhora Juliana Marcel, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de Infraestrutura, o conserto do bueiro localizado na rua Valmor Leite, nas proximidades do Luiz Mini Mercado. Indicação número 383, de autoria do edil André Frenick, que solicita a senhora Juliana Marcel, prefeita municipal, e ao senhor Luiz Rogério Costa, secretário municipal de Meio Ambiente, realizar o plantio de flores perenes na Avenida Rubens Ribeiro da Silva, visando redução de custos na manutenção. Indicação número 384/25, de autoria do edil André Frenick, solicita a senhora Juliana Marcel, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de Infraestrutura, a realização de melhorias e alargamentos
da estrada rural que interliga as localidades de Pinheiro e Rio da Areia do Meio, bem como a verificação das árvores plantadas ao longo da via, garantindo que não invadam as áreas de recuo. Indicação número 385, de autoria do edil Ivan Kraus, que solicita a senhora Juliana Massaop, prefeita municipal, ao senhor Rafael Tílio Reder, secretário municipal de Planejamento, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de Infraestrutura, a realização do conserto dos buracos existentes na esquina das ruas Marechal Floriano e Major Vieira. Indicação número 386, de autoria do edil Ivan Kraus, que solicita a senhora Juliana Maciel, prefeita municipal, ao senhor Rafael Tílio Reder, secretário municipal de Planejamento, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de Infraestrutura, verificar a possibilidade de exigir a construção de calçada pelos proprietários ou, caso seja de responsabilidade do município, que a mesma seja executada pelo poder público no final da rua Major Vieira, próximo ao início da rua Cidade de Jaú. Indicação número 387, de autoria da vereadora Rosi Crestani, que solicita a senhora Juliana Maciel, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de Infraestrutura, a colocação de material adequado e realização de melhorias na via em frente à Escola de Bonetes. Indicação número 388, de autoria da vereadora Cátia Lescovs, que solicita a senhora Juliana Maciel, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de Infraestrutura, a instalação de tubos na rua Guilherme Gonstimer de Sobrinho, nas proximidades da residência número 120. Seria isso, senhor presidente. Passamos ao pequeno expediente. Solicito informar se existem vereadores interessados em falar sobre matérias lidas no expediente. Vereador André Frenick. Com a palavra. Senhor presidente, meus colegas vereadores, boa noite. Público que nos assiste aqui presencialmente, pelas redes sociais. Sobre as minhas duas indicações, a minha primeira veio de uma solicitação recebida por professor Rui Branco, outras pessoas que têm uma preocupação sobre as flores plantadas na Avenida Rubens Ribeiro da Silva. Primeiro, uma explicação. Uma das sugestões que eu recebi seria concretar aquela área. Eu, particularmente, sou contra qualquer tipo de concreto, porque nós temos que ter uma permeabilidade de água no solo, ainda mais em áreas suscetíveis a alagamentos, como é aquela região da Rubens Ribeiro da Silva, onde também alagamentos e enchentes. Nós até já coloquei aqui em pauta a possibilidade de fazermos uma campanha de conscientização para jardins de drenagem na área urbana do município para aumentar, porque a gente sabe, aumenta a quantidade de asfalto, a água não tem como descer para o solo, vai ter que ir para algum lugar, normalmente vai entrar nas casas, comércios, empresas e demais. Mas a outra sugestão que eu trago aqui é o plantio de flores, plantas perenes. Nós tivemos um plantio bem sucedido aqui na cidade de Lavandas. Antigamente existiam cedros nessa rua, mas os cedros prejudicavam muito a visão e os acidentes diminuíram consideravelmente na Rubens Ribeiro da Silva depois que foram retiradas as plantas que estavam lá. Porém, nós temos que manter uma estética no município, ainda mais sendo o principal acesso. E as plantas geram essa estética. Mas o melhor ainda seriam flores que não oneram o município a cada estação. Flores que resistem no ano, e a lavanda é uma sugestão. Assim como eu peço sugestões da população para outras espécies que não precisem todo ano serem replantadas. A minha segunda indicação, eu recebi alguns vídeos da localidade entre Pinheiros e Rio da Areia do Meio, mostrando que a estrada está muito estreita, precisa-se da manutenção da estrada, isso sem sombra de dúvidas. Nós temos um interior gigante, com mais de 2.500 km de estrada, um orçamento limitado, a gente sabe que precisa realmente ser feitas essas mudanças. E nessa estrada também foi verificado que ela está muito estreita porque tem uma silvicultura, plantação de pinos e eucalipto muito próximo da estrada, e sabendo que, se é uma estrada municipal, existe uma legislação municipal e até mesmo federal que garante um limite de plantio, e algumas árvores estão invadindo esse limite, prejudicando o trânsito de máquinas. Então eu peço que, além de ser feita a manutenção, seja feita uma fiscalização e uma orientação aos produtores para que retirem as estradas, as árvores das proximidades da estrada, para não prejudicar o fluxo de máquinas e demais veículos ali. Ainda mais a rede elétrica, que a gente sabe, se um galho cair, pode prejudicar o atendimento de eletricidade de quase todos os moradores da localidade. Era o que continha, senhor presidente. Mais algum vereador inscrito? Não, senhor presidente. Passamos ao grande expediente. Solicito ao primeiro secretário que informe se existem vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. Vereador André Frenick. Com a palavra, vereador, sob prazo regimental de 10 minutos.
Novamente, senhor presidente. Que eu pedi a tribuna hoje, porque é o nosso meio que nós temos de mostrar algumas imagens e mídias, e uma situação que me preocupa. Normalmente, eu já citei aqui que nós recebemos uma grande quantidade de pedidos para colocar lombadas e faixas elevadas. Porém, esse pedido ele vai na linha oposta. É um pedido para modificar de local uma lombada que está na BR-280, em frente ao Hotel Estilos e também ali a Schumacher, né, nas proximidades. O que é a questão ali? Nós sabemos que por ser uma rodovia, o fluxo de veículos é mais intenso, veículos pesados como caminhões. Além disso, a velocidade é maior. O que tem acontecido? Eu vou pedir que mostre-se os vídeos ali, fazendo favor. O primeiro vídeo é do hotel. Aqui talvez pela questão da imagem não consiga ter tanta proximidade, mas se quiserem eu posso mostrar mais à frente. Solicitei também à Defesa Civil uma análise técnica das proximidades e constatou-se um grande número de rachaduras na estrutura. Tá? Então são rachaduras consideráveis, tanto interno quanto externamente na estrutura, e com certeza estão prejudicando. Claro que ainda não foi feita uma análise técnica, inclusive no documento gerado pela Defesa Civil, que vai ser anexado a um requerimento proposto hoje, mostram-se que é necessário uma análise de um engenheiro. Agora eu vou pedir que mostre com áudio para o pessoal ver o fluxo que é. Que tem uma outra questão além do fluxo então, intenso. Essa lombada aqui na frente, onde você pode ver que vem os... Esse caminhão, como vocês puderam ver, ele está então, descarregado. Pode baixar o áudio. O dia inteiro, Mas imagine que o comum ali é que estejam carreados, não somente de madeira, mas outros materiais. E aqui nós tivemos um exemplo, eu estive no local e pude presenciar um caminhão em alta velocidade freando em cima. Então, além de ser a questão de veículos pesados, que nós podemos ver ali, tem a questão do excesso de velocidade, que está difícil de controlar, e uma outra questão apontada pelos proprietários do hotel e também clientes, é a questão do volume. Então, aquelas freadas bruscas que acontecem, imagina se está dormindo, de repente vem um estouro na frente. Possivelmente, aquele cliente não vai querer ficar naquele hotel novamente. E é um comércio do nosso município sendo prejudicado. Creio que é uma solução simples de ser solucionada, modificar a lombada do local, a faixa elevada. E também peço para que seja feito um estudo novamente em toda essa via de acesso ali, principalmente a que dá acesso ali à Igreja do Negozé, que dá acesso ali ao Salto da Água Verde, porque nós vemos muita dificuldade. Eu mesmo, quando precisei passar por ali, preciso normalmente, tenho uma dificuldade de acesso à BR ou de vinda à BR de acesso à via. Claro que é muito melhor do que já foi no passado, mas não está ainda 100%. Então, se o DENIT puder fazer um estudo, não só mudando essa faixa elevada, mas fazendo um estudo readequando toda essa via para facilitar o acesso dos transuentes, ficaria grato, porque é a função deste órgão. Era o que continha, senhor presidente. Senhor presidente. Vereador, sob autorização do preponente. Então, boa noite, senhor presidente, vereador André, boa noite aos demais vereadores e aos funcionários da casa, ao público que nos acompanha presencialmente pelas redes sociais. Vereador André, eu até estava lendo o requerimento e gostaria de assinar junto, se me permitir, e também, se me permitir, para adequar o requerimento, colocar ali realmente só uma frase a mais, dando ênfase nesse pedido de análise como um geral, né, da BR-280. Com certeza. Inclusive, acredito que já foi pedido, salvo engano, até pela vereadora Cátia, aqui nessa casa, essa análise referente um pouquinho ali na frente. Tem o entroncamento, tem várias ruas ali, se não me engano, a Sérgio Gapsky também. E aquilo ali está caótico, realmente caótico. As pessoas vão ali, não sabem de quem que é preferencial, de quem que não é. E outra preocupação, vereador, é que eu lembro que na época que foram feitas essas faixas elevadas ali, foi tendo em vista que teve um acidente muito feio com óbito, inclusive de uma criança ali. Então, eu acho que, se o vereador permitir, né, dar essa ênfase, né, nessas situações que precisam ser vistas, e permitir assinar junto, inclusive, acho que seria algo de todos os vereadores, de toda a agilidade, para a gente realmente fazer uma pressão, porque a gente sabe que aí é uma BR, né, não compete ao município, e a gente precisa ter força da casa mesmo, para a gente conseguir fazer algo ali nessa 280.
Seria isso, senhor presidente. Com certeza, vereadora. Creio que uma frase ideal, enaltecendo a necessidade de todo aquele acesso ser reformulado, colocando que já houve óbito para não retirar essas faixas, mas sim adequar um local ideal que não prejudique, e talvez até colocar outros meios gradativos de redução, né? Meios eletrônicos também. Mais algum? Senhor presidente. Vereador? Senhor presidente, André, se me permite uma parte. Com a palavra. Além de assinar junto, também fiz alguns requerimentos já nesse sentido, ali naquela via, porque ali tem a questão da iluminação também, que é uma falha já, que muitos já reclamaram da falta de iluminação, a falta de placas ali indicativas, porque pela legislação mesmo de trânsito, a saída da Água Verde não poderia vir à esquerda, teria que vir até o trevo da Fiat, né? Não poderia sair ali, só a entrada, né? Mas não tem placas ali, então não tem muito o que adivinhar, né? Então isso é uma falha também. E a questão, a vereadora Tati foi muito feliz ali na menção da questão de uma possível lombada eletrônica, alguma coisa nesse sentido ali, porque aí hoje uma lombada eletrônica é um pouco mais caro do que uma lambofaixa, né? Em torno de 30 mil a lambofaixa, né, presidente? Uma vez mencionou alguma coisa nesse sentido. E um radar é 50 mil. Não é muito mais caro. Sem contar que tem verba que pode vir a receber ainda, né? Além de evitar e ter mais segurança e tudo mais, fica mais vantajoso também para os apressadinhos ali pagarem alguma coisa para o governo se passar em excesso de velocidade, né? E evitaria todo esse problema aí com o comércio local, né? 3, presidente. Mais algum inscrito? Vereador, se me permite também contribuir. Boa noite, colegas vereadores, vereadoras, público que nos assiste, funcionários da casa. Essa travessia urbana, naquele trecho ali, realmente veio de uma pressão popular, vereadora Tati, quando nós tivemos um óbito de um estudante do Colégio Sagrado Coração de Jesus, que fazia essa travessia. Mas, por incrível que possa parecer, quando saiu essa lombofaixa, ela não saiu no local onde houve o óbito. Então, as crianças, elas continuam atravessando pelo mesmo local, porque a criança, você sabe como é que é, impaciente. Ela não vai descer da rua que vem do Sagrado e não vai andar mais quase uma quadra para atravessar na faixa. Ela vai atravessar ali próximo à ponte, que já é um ponto de acesso ao bairro, então já é o primeiro ponto de acesso. Então, na época, essa lombofaixa já veio no local errado. Foi esse pedido para ser feito ali e, de certa forma, não foi atendido o pedido. Foi feito o projeto numa pressa, de certa forma, de calar esse movimento social que até tinha acontecido em nosso município, que clamava por essas melhorias, tanto na parte das vicinais ali, né, as vias de acesso, que realmente não pode ser convertido diretamente na rodovia, como o vereador Ivan muito bem citou, porém não tem placa. E onde não tem placa, não tem multa. Isso é o fato. Então, você não pode ser penalizado se não existia uma sinalização que te impedia de fazer aquele ato. Então, já fica aí a dica para os motoristas. Porém, vereador Ivan, na época era o que tinha. Ainda a gente tem um problema bem grande, a questão da drenagem, né? A nossa via lateral, principalmente do lado direito, quando chove, ela inunda completamente. Então, foi feita uma via de acesso que inunda e não tem o que ser feito, né? Agora, nessa última leva, alguns pontos a APIA conseguiu, estava dentro do projeto, ali dentro da licitação, a melhoria da parte de drenagem, porém, em alguns pontos não conseguiu ser acertado isso. E eu creio que agora, com esse novo contrato que está para sair, seja um dos pontos que a empresa possa colocar dentro das melhorias, né? Então, eu creio que existe sim essa grande possibilidade e o pessoal pode falar muito, mas o caminhão, ele tem que passar por ali. Não é a questão do caminhão passar ou deixar de passar. Quando você tem um ponto de frenagem, possivelmente toda aquela energia que está do deslocamento do caminhão é adicionada ao peso do caminhão. Então, de certa forma, a gente vai colocar esse problema. Então, você pode ver que a maior parte dos buracos que a gente vê são próximos a sinaleiros, né? Porque é onde o carro para, o caminhão para, ele joga toda aquela energia para cima da via e, com certeza, ela é redistribuída. Então, o laudo provavelmente vai chegar, vereador, na mesma conclusão que se tirou esse visual lá. Mas eu creio que isso pode ser um requerimento até assinado de toda a edilidade, para dar mais força
e a gente levar até os órgãos competentes. Agora nós tivemos a possibilidade de diálogo junto ao DENIT, na época que eu estive lá para falar com relação até às próprias lombadas eletrônicas. A pessoa que estava lá não era receptiva ao diálogo, muito pelo contrário, né, vereador André? Porém, agora, como a gente tem esse diálogo, é importante nós recobrarmos essas negociações para essas melhorias nesse ponto. Deixo o vereador pelas considerações finais. Agradeço aos colegas pelo apoio, é uma causa comum e necessária para o nosso município. E como foi muito bem lembrado, o vereador Homer não era ali que era para ter sido essa faixa elevada. Era para ter sido no começo da subida, ali onde tem aquela praça, aquela bifurcação que dá acesso ali ao município. Então, realmente, se fosse colocado já desde o começo no local correto, nós não teríamos esse debate hoje. Então, era o que continha. Agradeço aos colegas novamente. Mais algum vereador inscrito? Vereador Cezão do Táxi. Com a palavra, vereador, sobre prazo regimental de 10 minutos. Desligar aqui, ó. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, meus amigos e colegas vereadores. Boa noite aos funcionários da casa. Boa noite ao público que nos assiste presencialmente. E boa noite ao público que nos assiste nas redes sociais. Meus amigos e colegas vereadores, nos últimos meses foi contratada uma outra empresa de ônibus dos transporte público de Canoinhas. E eu estou recebendo muitas mensagens de várias pessoas que são utilizadoras do transporte público. O que está acontecendo? Eu estou com um abaixo-assinado aqui de vários moradores. Estava contando aqui na reunião das comissões agora há pouco. Deu 78 assinaturas nesse documento. Esse documento, esse abaixo-assinado, já foi recebido pela Priscila, da Prefeitura de Canoinhas, no dia 10 de outubro. E ainda não foi resolvido. Também fiz um requerimento, assim que a nova empresa ganhou essa licitação, que conseguiu essa licitação. Um minutinho. Eu fiz um requerimento dia 23/9. A resposta veio dia 15/10. Que a empresa estava se adaptando com os horários. Mas não tem que se adaptar com os horários. Os horários deveriam ser continuados. E o que acontece? Várias pessoas que utilizam o transporte público estão sendo prejudicadas. Não estão conseguindo ir trabalhar, não estão conseguindo voltar para suas casas. É muito triste. Então, quero mostrar um áudio que eu recebi nesses últimos dias. De uma utilizadora que é essa mulher que utiliza o transporte público. Me chamo Rosane Martins, moro aqui no loteamento Santa Cruz. Nós enviamos novamente um abaixo-assinado, a questão do ônibus, né, do transporte coletivo, que a gente foi cortado alguns horários de ônibus e a gente está precisando muito, não só eu, claro, muita gente, muitas mães e família ali, pegava seus filhos ali no Haroldo, no Castelo Branco, 5 horas da tarde, elas não têm mais condições. Tenho que estar pagando táxi, pagando Uber, né? E se a gente tinha, até alguns dias atrás, a gente tinha o transporte coletivo e hoje a gente não tem mais. Está sendo muito difícil, muito complicado, né? Ter cortado o ônibus das 16 horas da tarde e foi tirado das 11 das 16 horas, mas a prioridade nosso é mais o das 16 horas, para que a gente não consegue mais vir para casa nesse horário, todo mundo tem seus filhos, tem que ficar 1 hora a mais esperando o ônibus, não tem como a gente trocar o horário de trabalho, nisso a gente não pode mexer, não tem condições de mexer no nosso horário de trabalho para começar mais tarde ou ir até mais tarde, isso a gente não consegue mudar. Então, o que eu falo, o que nós estamos pedindo em nome de todo o povo aqui, para que volte, né? Consigo resolver aí para nós, para que nós possamos trabalhar mais tranquilo também, principalmente que tem filhos na escola, os idosos também, tem idosos que vai buscar um remédio 1 hora da tarde, coloca o ônibus das 1, vão ficar até às 5 na praça esperando, andando para lá e para cá, para voltar para casa, é muito difícil. E a questão também aqui no nosso loteamento, que nós precisamos urgente, que eu já pedi várias vezes para a senhora prefeita Juliana,
É a questão dos nossos pontos de ônibus aqui, que a gente não tem. No loteamento não tem um ponto de ônibus. Dia de chuva, levanta da cama, vai para o ponto de ônibus, pegar o ônibus para ir trabalhar. Não é justo isso, né? Isso é um direito nosso, que nós temos direito de ter ponto de ônibus, de ter o horário de ônibus a mais, que tiraram o ônibus das 16 horas, que é muito difícil para nós, todos nós, mães que saímos cedo para trabalhar, que temos horário para chegar em casa, para cuidar dos seus filhos. 1 hora a mais faz muita diferença na nossa vida, muita diferença mesmo. Então, o que eu estou pedindo é a colaboração dos senhores que nos ajude. Estamos também, senhores vereadores, a respeito dos horários de ônibus, né? Além da gente não ter mais o das 16 horas, que a gente precisa muito do horário das 16 horas, 17 horas tem, 18 horas tem, e umas 19 horas também poderia ter um ônibus a mais pra gente, porque a gente sai de manhã, vamos com o ônibus das 7. É o primeiro ônibus que tem. Tem muitos trabalhadores que começam a trabalhar antes, tem que ir a pé. Tem trabalhadores que começam às 7 da manhã a trabalhar no seu local de trabalho. É uma coisa que a gente não pode mudar o horário. Não tem como a gente mudar o horário do trabalho da gente. Então, seria mais fácil tivesse um às 6 da manhã e, claro, o das 16 horas e 19 horas, se fosse possível ter mais horário de ônibus para nós, porque isso ia favorecer muito a vida da gente, muito, porque muitas vezes a gente não pode mudar o horário de trabalho. E o horário de ônibus certamente tinha que pôr mais horários, mas não tirar os horários que era preciso para a gente, né? Porque faz falta, faz muita falta. O pessoal do comércio que trabalha até 6h30, não tem com o que vir para casa, todo mundo tem que estar se virando, pegando carona, pagando Uber, ou vindo a pé. Então, meus amigos, colegas vereadores, os áudios, né, já se falaram por si próprio. Muitos pais, muitas mães que utilizam o transporte público. Aqui eu estou falando num baixo assinado do loteamento Santa Cruz, Coab 4, Coab 1, Vila Zúguma, bairro Piedade, já deu 78 assinatura. Só de uma localidade, só de um ônibus. Então vamos falar de Marcílio Dias, Água Verde, Coab 2, né? Quantas famílias estão sendo prejudicadas que não estão conseguindo voltar para suas casas, que não estão conseguindo ir para os seus trabalhos. Então, esse baixo-assinado já foi, né, levado para a prefeitura. Já pedi também mais um requerimento para ir para a empresa que está prestando esse serviço para Canoinhas, para esclarecer vários pontos para nós, porque desse jeito que tá, não dá para ficar. Então, seria isso, senhor presidente. Senhor presidente. Vereadoras. Vereador Cezão, eu até estava procurando aqui, pedi para o nosso funcionário Rafael também me auxiliar, e eu encontrei o contrato, né? Foi feita, então, uma dispensa emergencial de licitação, pelo que está aqui no contrato, para se contratar essa empresa de transporte público. E no item 1.5 do contrato, ele fala que a contratada deverá cumprir com os horários pré-estabelecidos no itinerário do transporte coletivo. Porém, senhores vereadores, eu estou tentando faz um tempo aqui encontrar esse edital completo para verificar os anexos e ver aonde que foi decidido, né, qual seria o itinerário e os horários, e eu ainda não encontrei, senhor presidente. Até se os senhores conseguirem encontrar e puderem mandar no grupo, senão eu acho que seria muito importante fazer, então, um requerimento para a Prefeitura Municipal para enviar esses documentos para cá, inclusive explicar como que foi estabelecido quais seriam esses horários, né, porque a gente tem visto muita reclamação. Até onde eu sei, alteraram sim, né, os horários, e eu queria entender quais que foram os critérios utilizados para isso. Seria isso, senhor presidente. Mais alguma parte sobre a atualização? Sim, vereador André. Primeiro, parabenizar o Cezão por trazer essa demanda à comunidade. Nós já conversamos aqui. Eu só gostaria de enfatizar 2 cenários que podem acontecer que ajudem a amenizar a situação. Nós já conversamos aqui que basicamente é inviável o serviço como existia antes, né, com a número de linhas de ônibus por gasto de combustível, profissionais, entre outros. E nós, até na nossa comissão, que nós fazemos parte, né, vereador Cezão, vereador Gil, a gente debate também a questão do desenvolvimento municipal, mas agora estamos dando ênfase em mobilidade urbana. E um dos temas solicitados seria até o uso de veículos menores, desde vans, micro-ônibus, que possam atender essa população. Nós sabemos que os ônibus hoje vão, na maioria, vazios. E até mesmo os serviços, possibilitar, através de serviço de táxi, uso coletivo de táxi, né, adaptar uma legislação, como já está sendo feito em alguns outros municípios. Porém,
existem algumas restrições da legislação de nível federal que tornam alguns serviços junto ao poder público inviáveis. Então nós temos que ter aquele equilíbrio, o que é dentro da legalidade e o que vai solucionar realmente o problema. Agora, um outro cenário que está aparecendo que eu acho bastante interessante se vir de recurso federal é a questão que o governo estava, pelo menos prometeu, mas infelizmente a gente não pode contar com isso ainda, enquanto não tiver de fato efetivo, que iria disponibilizar recursos aos municípios para garantir gratuidade de todos os municípios o transporte público urbano municipal. Seria, de fato, um cenário ideal se o governo federal garantisse esse recurso, apesar que, claro, a gente sabe que é um dinheiro nosso dos impostos e muitas vezes quem não usa esse serviço vai acabar pagando indiretamente. Porém, ele iria possibilitar a sustentabilidade das empresas que estão fazendo esse serviço. Coisa que hoje o município tem dificuldade de fazer, as empresas têm dificuldade de arrecadar. Então, se vinha esse recurso para ser utilizado para a população de uma forma legal, de uma forma honesta e correta, será muito bem-vindo e atenderá tudo. Então, eu penso 2 cenários. O ideal era que o governo federal, que recebe mais de 90% dos recursos, devolva um pouco o nosso dinheiro para ser aplicado em prol da população. Se isso não acontecer, nós temos que pensar em alternativas e uma delas é a redução dos veículos para garantir que todas essas pessoas sejam atendidas. Era o que continha, senhor presidente. Novamente, parabéns, vereador Cezão, por trazer essa demanda. Obrigado, vereador André. Mais alguma parte? Então, senhor presidente. Vereador. Senhor presidente, boa noite, senhores vereadores, comunidade que se faz presente, que nos acompanha pela internet, nosso pastor da Igreja Assembleia de Deus se faz presente aqui, João Rodrigues. Uma boa noite a todos. Esse relato aí, esse assunto que o vereador Cezão traz nessa casa, ele é uma discussão bem pertinente, porque hoje está falando aqui desses bairros aqui, loteamento, Coab 4, essa linha. Mas sabemos também que tem outras linhas que são do bairro Piedade, Marcílio Dias e o Campo da Água Verde. Sabemos que é muito importante a questão de horário mesmo para o trabalhador que utiliza, e teria que haver um incentivo para que muitos pudessem mais usar esse transporte, né? O trânsito, cada vez mais, a tendência é aumentar o trânsito dentro da área central da cidade. Então, utilizando esse transporte vai diminuir. E nem todos têm também condições de ter um veículo para poder ir para o trabalho com esse veículo. Então, esse transporte público aí é muito importante, mas a questão de horário que está dando essas situações aí, que a mãe precisa chegar mais antes em casa, até às vezes precisa ir até uma escola, um CI, pegar o filho, e tudo vai atrasar. Mas também tem a questão da área rural. Na área rural, dizemos, o distrito de Paula Pereira e Felipe Schmidt, ele era 2 vezes na semana, na segunda e na sexta. Agora ele mudou, ele só tem um dia, não me recordo bem se está na segunda ou na sexta. Sabemos que o número de pessoas é bem pouco que utiliza esse transporte da área rural. Mas digamos que uns 5%. Mas esses 5% são aquelas pessoas que realmente precisam vir até o centro da cidade, que são os dias, uma consulta, é um exame, é o dia do pagamento, é até mesmo vir nos mercados, em lojas, enfim. Então, vem de manhã e volta meio-dia. Pouco se faz nesse período. Então, que se voltasse a ser como era antes, pelo menos 2 dias na semana. Parabéns, senhor vereador, e vamos torcer para que dê certo. A gente ouviu a propaganda que a empresa ia começar a utilizar esses horários, né, mas com a condições de ser mudado, né, então que seja para melhor, para o melhor, que vejo essas questões de horário e a questão de mais vezes também para a área rural. Mais algum vereador? Então deixo o vereador para suas considerações finais. Quero agradecer aos meus amigos colegas vereadores pelas suas palavras. Verdadeiramente eu estou só com um baixo-assinado de um bairro, mas tem muito mais bairros, muitas mais famílias que estão sendo prejudicadas, esta é a verdade.
Então aqui tem 78 famílias, mas pode ter certeza que de 78 é o dobro, né? Que muitos não quiseram se manifestar. Verdadeiramente, vereador Gil Baiano, é um dia por semana que agora estão fazendo o transporte dos interiores de Canoinhas, mas para tudo que acontece no nosso município tem que haver um planejamento. Sempre falo nos meus discursos que tem que planejar as coisas. Quando você vai contratar uma empresa, quando você vai fazer uma licitação, você tem que planejar com antecedência para não acontecer isso que está acontecendo em Canoinhas. Não houve um planejamento adequado, né? A empresa ainda não conseguiu se adaptar a esse planejamento, e quem que está pagando com isso? São os moradores, são os cidadãos de Canoinhas, são os trabalhadores que trabalham no comércio, são as crianças, são as famílias que estão agora a ver navios. Então, isso não pode continuar acontecendo no nosso município. Estou aqui verdadeiramente para falar isso para a população de Canoinhas, e se não for resolvido, já que já foi feito um abaixo-assinado, é procurar o Ministério Público e procurar os seus direitos. Todos nós temos nosso direito, todos nós pagamos nossos impostos e todos nós devemos ir atrás. Então, quero agradecer mais uma vez meus amigos e colegas vereadores, e serei isso, senhor presidente. Meu muito obrigado. Mais algum inscrito, vereador? Não, senhor presidente. Passamos à ordem do dia. Senhor presidente, Vereador? solicito que seja colocado em deliberação do plenário a inclusão em regime de urgência do projeto de lei número 123 de 2025 que autoriza o município de Canoinhas a repassar recursos financeiros ao Hospital Santa Cruz de Canoinhas para cumprimento do piso salarial nacional de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras e da outras providências. Solicito ainda que seja colocado em deliberação do plenário a inclusão na ordem do dia para a primeira votação do projeto de lei número 123 de 2025, além dos seguintes projetos. Projeto de lei número 120 de 2025 que autoriza o uso de bem público e da outras providências. Projeto de lei número 121 de 2025 que abre crédito adicional através do excesso de arrecadação e de outras providências. E projeto de lei número 122 de 2025 que autoriza a Fundação Municipal de Esportes e Lazer a custear despesas e da outras providências. Era o que continha, senhor presidente. Coloco em deliberação do plenário a inclusão em regime de urgência do projeto 123 de 2025. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado a tramitação em regime de urgência do referido projeto de lei. Coloco em deliberação do plenário a inclusão na ordem do dia para a primeira votação dos projetos 120, 121, 122, 123 de 2025. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovada a inclusão na ordem do dia dos referidos projetos de lei. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 112 de 2025, que institui e dispõe sobre a organização, competências e funcionamento do Conselho Municipal de Turismo de Canoinhas, como espaço de participação e da outras providências. Está em discussão. Então, senhores vereadores, sexta-feira nós tivemos aqui uma reunião do Conselho de Habitação. Uma das coisas que realmente está se tornando inevitável é o esvaziamento dos conselhos. Então, hoje nós sabemos que Canoinhas ela recebe recursos da escala estadual e federal. E os recursos da escala federal, as exigências mediante a prestação de contas é o crivo de um conselho. O que ocorre? Então, hoje nós temos pastas que chegam a ter 2 a 3 conselhos para que ocorra, primeiro de tudo, a deliberação de atos e o recebimento de convênios. E o nosso município é um município pequeno, nós temos poucas entidades, então a gente já quase não consegue mais preencher esses conselhos de forma efetiva. Então, eu torço para que num futuro próximo a escala federal pense na estrutura administrativa de municípios que nem o nosso, para que esses conselhos não acabam se tornando, de certa forma, apenas, em vez de ser deliberativos, eles acabam se tornando só mais um objeto burocrático na mão dos governos, e cabe muitas vezes a um executivo municipal correr
né, que foi o que aconteceu, né, sexta-feira, catar, né, as pessoas na rua para tentar, talvez, fechar essas vagas de conselho. Então, para o município se torna administrativamente quase que inviável manter alguns conselhos. Então, que se repense nessa estrutura, faça uma estrutura mais enxuta, mais diminuta, para que não haja prejuízo realmente para quem precisa, né, que é a população. Então, de certa forma, se cria esses conselhos, não sei se para dar mais transparência ou oportunidade de participação durante esses projetos, porém, lá na ponta, que é aqui, né, a gente acaba criando mais um problema do que uma solução. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 112 de 2025. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de resolução 08 de 2025, que concede o título de cidadão honorário a Luiz Armando Schroeder Reis. Está em discussão. Já discutido na primeira votação, não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de resolução número 08 de 2025. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei 120 de 2025, que autoriza o uso de bem público e dá outras providências. Pretende o Poder Executivo, com a preposição apresentada, permitir a utilização do bem público Parque Agropecuário Industrial José João Clempos, especialmente na parte da cozinha, a cidadã Cleia Novaes dos Santos, nos dias 22 e 23 de novembro, para a recepção dos participantes do evento da Igreja Missão Montes Sinais. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 120 de 2025. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei 121, que abre crédito adicional através de excesso de arrecadação e dá outras providências. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 121 de 2025. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei 122 de 2025, que autoriza a Fundação Municipal de Esportes e Lazer a custear despesas e dar outras providências. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Senhor presidente. Vereador? Só para dizer que eu sou a favor desse projeto, mas aconteceu um caso que eu quero compartilhar com os meus amigos colegas vereadores. A escolinha de futebol Ajax, ela solicitou para a Fundação de Esporte o micro-ônibus para estar levando os adolescentes para Irineópolis. Aí foi falado para eles que eles iam levar e tudo mais, né, com a van que foi cedida, com a emenda que o vereador Jubanski trouxe. Só que no sábado à noite foi cancelado por falta de motorista. E tiveram que levar essas crianças com os carros. Eu fiquei pensando, como que para as outras coisas podem, aí dão certeza para as crianças, dão certeza para os pais que vão levar, e da última hora cancelam por falta de motorista. Aí falaram para eles, falaram para os pais, falaram pro Fernando, que ele deveria achar um motorista para levar. Mas eu acredito que o motorista não pode chegar e pegar um ônibus do município e sair andando à torta e direita, né? Aí ficou uma coisa meio assim. Quero até pedir para a assessoria da casa para fazer um requerimento com esse esclarecimento para mim amanhã, para saber se isso que aconteceu é mesmo ou, né, as mensagens, as provas tem. Só preciso saber se isso aconteceu mesmo lá na Fundação do Esporte. Então, seria isso, senhor presidente. Obrigado. Continua em discussão. Lembrando que esses atletas aqui irão representar Canoinhas no JASC, né? Que é um evento oficial dos Jogos Abertos de Santa Catarina. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 122 de 2025. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei 123 de 2025, que autoriza o município de Canoinhas a repassar recursos
financeiros ao Hospital Santa Cruz e Canoinhas para o cumprimento do piso salarial nacional de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras e da outras providências. Está em discussão. Projeto já recorrente nessa casa. Não havendo vereadores que queiram discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 123 de 2025. Passamos aos requerimentos. Solicito ao segundo secretário, ad hoc, Edmilson Ver, que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento número 492/2025, de autoria do Edil André Flenick, requer que seja encaminhado ofício ao cartório de registro de imóveis, solicitando informações sobre todos os terrenos que já pertenceram à Prefeitura Municipal e que posteriormente foram cedidos, doados ou vendidos a pessoas físicas ou jurídicas. Está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador. Senhor presidente, no março, abril, por ali, eu fiz um requerimento também solicitando o inventário atual desses bens. E até hoje não veio também. Então é interessante que venha esse resultado agora também, até para nós poder fazer todo aquele comparativo e ter uma organização para que possa haver essa cedência de imóveis para novos investidores, sejam de fora ou da nossa sociedade, né? Seria isso, presidente. Mais algum vereador? Os colegas vereadores, eu faço esse requerimento, até pensando e considerando que ano passado já foi feito alguns requerimentos para o cartório, infelizmente não houve retorno por parte do cartório. Parece que houve uma mudança na administração dos cartórios, esperamos que agora venham esse retorno dos requerimentos que estão para trás. E o objetivo desse requerimento é o seguinte: hoje nós não temos um controle do que pertence à prefeitura ou não. E em alguns momentos nós descobrimos que alguns terrenos foram cedidos lá na década de 80, no começo da década de 90. Vou citar um exemplo. Parte do parque de exposições do município, quando foram ver, estava com o nome de uma empresa que nunca existiu na prática. Então nós temos uma verdadeira bagunça que aconteceu no passado e hoje nós temos que organizar. Além de situações que surgem-se muito boatos. Canoinhas tem um monte de terreno. Não tem, gente. O nosso número de terrenos públicos, pelo menos até então, chega a nós que são registrados, são pequenos. Então a gente quer saber se existem mais, que terrenos foram doados, a forma que foram doados, para quem foram doados. Claro que muitos desses terrenos a prefeitura não tem como reaver. São terrenos que, uma vez cedidos, não podem ser novamente pegos pelo município. Porém, é uma questão até de justiça histórica saber quais terrenos foram esses, para quem foram doados e se foram utilizados da maneira correta. Que eu já soube de pessoas que são muito críticas a situações ali, mas a gente vai ver que um dia tiveram benefícios do poder público e não usufruíram de uma forma correta em benefício público, usufruíram apenas em benefício particular, o que não é correto. Quando o poder público cede um terreno, é para uma empresa, é para alguém que vai agregar valor naquele terreno e não alguém que vai apenas se beneficiar. Era o que continha, meus colegas vereadores. Coloco em votação, os vereadores que aprovam permanecem como estão, os contrários que se manifestam. Pela ordem. Peço só para assinar junto. Sim, claro. Está autorizado. Vereador Gil? Eu ia fazer um comentário desses imóveis doados e que não foram utilizados, né? Mas eu já falei bastante isso aqui, a comunidade canoense já sabe. Não é que eu sou contra A, o B, o C. Eu sou o certo é certo, né? A Bíblia diz: dá a César o que é de César, o que é teu é meu. Esse ensina ou não, né? Agora, viu? Do município, é nosso, é tudo nosso. Então é sobre essas questões. E não é um e dois, tem vários imóveis que foi entregue. As empresas não cumpriram com o que tinha na lei, né? Foi entrado judicialmente, diz que ganharam, diz que perderam, um ganhou, outro perdeu, mas tem aqueles que estão lá há 10, 12, 14 anos lá, mas também não receberam, né? Aqueles que tiveram começo, meio e fim, ainda não receberam a escritura, que hoje eles pretendem fazer um financiamento para ampliar
mas não consegue porque não foi feito ainda. E eu não estou falando que é a questão deste governo, não estou falando deste governo, estou falando dos mais mal intencionados que já se passaram, né, daqueles que aproveitaram a oportunidade de ser país oportunista, né, e que estão nisso aqui. Mas parabéns pelo requerimento, sou favorável, e assim a gente vai ver o que é ainda do município e o que não é. Obrigado, vereador Gil. Agora sim, coloque em votação. Está aprovado por unanimidade dos presentes. Requerimento número 493/2025, da autoria do Edil André Flenick, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, ao senhor Luiz Rogério Có, responsável pelo Conselho Municipal do Meio Ambiente, ao senhor Maicon André Vieira da Silva, gerente da agência da Casana e Canoinhas, à senhora Zinicidre Ernest, coordenadora regional do Meio Ambiente Canoinhas, e ao senhor primeiro-tenente da Polícia Militar Edmar Boarão, comandante da 3ª Companhia da Polícia Militar Ambiental, solicitando a realização de uma análise técnica da qualidade da água dos rios que atravessam o município de Canoinhas. A solicitação tem por objetivo avaliar as condições físico-químicas e biológicas das águas, prevenindo possíveis contaminações e garantindo a preservação ambiental e a segurança da população. Tal medida busca evitar que ocorra em Canoinhas um desastre ambiental semelhantes ao registrado no Rio São Lourenço e Mafra. O avanço da poluição no local tem provocado grande acúmulo de material orgânico e preocupação entre moradores. Está em discussão. Senhor presidente. Vereador. Nós temos acompanhado pela imprensa e pelas redes sociais o desastre que aconteceu no Rio São Lourenço. Eu passei recentemente por lá. O Rio São Lourenço, que sempre foi conhecido pelas mansões que tem ali próximo à ponte, aquelas ranchos que são verdadeiras mansões, virou praticamente um gramado. Um material que não é natural estar ali. E esse material nós sabemos que diminui a entrada de luz solar, diminui a oxigenação na água e com certeza vai matar a vida do rio que já está lá nativamente. E, pelo que se constatou, isso foi um problema ocasionado por uma indústria de grande porte que está localizada no município de Itaiópolis, que acabou prejudicando os municípios de Itaiópolis e também de Mafra. E, consequentemente, pode chegar essa poluição aos grandes rios da nossa região, Rio Negro e Rio Iguaçu. Então, é algo que tem que ser fiscalizado. Eu peço que os órgãos competentes façam uma verificação se este problema não existe também nos rios aqui do município, apesar que não foi verificado, que nós temos que estar atentos, porque se isso acontecer no nosso município, o prejuízo é muito grande. Estamos no momento que a pesca tende a ser valorizada, apesar do governo federal. A mesma empresa que causou a poluição no rio está agora importando tilápia de um país conhecido por altos índices de contaminação bacteriana em sua produção de peixes. Então, que situação constrangedora. E, historicamente, nós sabemos que essa empresa estava ligada a uma família que beneficiou alguns políticos durante alguns escândalos que nós tivemos a nível federal alguns anos atrás. Então, além de ter todo esse envolvimento com a corrupção, agora eles estão acabando com a vida e a natureza da nossa região. Era o que continha, senhor presidente. Continua a discussão. E, vereadora Rosi, gostaria de assinar junto? Gostaria. Então, sobre a autorização do vereador André. E lembrando que, biologicamente, você não coloca um mal para combater outro, né, vereador André? Então, se tenta sanar o problema na sua fonte, ao invés de trazer mais uma espécie invasora para o nosso habitat. A região nossa, ela já sofre com várias tentativas frustradas, né, de repovoação. Vamos pegar, por exemplo, sexta-feira esteve no programa do Biluca, o Boarão e a sua equipe comentando a respeito das espécies invasoras, mas a gente já introduziu espécies de outros habitats brasileiros aqui que hoje vem a se tornar uma praga, né? Vamos pegar, por exemplo, a própria tilápia. Tilápia é uma praga hoje nos rios. Por quê? Porque ela acaba com o equilíbrio natural. Ela passa a se tornar um predador onde algumas espécies que nós temos aqui de outros predadores não podem combater. Então, a proliferação é grande. Então, a gente cita o Rio Iguaçu, por quê? Porque a gente teve a soltura de algumas espécies invasoras aqui, como a corimba, a própria piapara e, por último, o dourado. Hoje se encontra o dourado, que é uma espécie invasora altamente letal para as nossas espécies em rios de pequeno porte.
daqui a uns anos, provavelmente as nossas espécies nativas elas já vão entrar em extinção por uma ação externa. Então, hoje, quando um órgão público anuncia que vai, de certa forma, tentar amenizar um problema trazendo mais uma espécie invasora, isso daí a gente não pensa que isso daí não vai ter uma conta para frente, né? Hoje nós temos uma poluição ali que, estudando um pouco dos laudos ali, tem relação à matéria orgânica dentro da água, né? Então você sabe que a alga utiliza essa matéria orgânica como se fosse praticamente um adubo, então se proliferou muita alga porque ela tinha muito material para ela usar, para se desenvolver, só que não é dessa maneira que a gente vai solucionar o problema. Vai trazendo espécie invasora, quando a gente vê as nossas espécies nativas aqui acabam morrendo, desaparecendo, né? Então a gente acaba destruindo com o nosso habitat, né? Então realmente me preocupa, vereador André, quando o senhor fala de mais uma soltura de espécie invasora. Só uma observação, eu não falei que vai ser soltado. Na verdade, as tilápias que estão sendo adquiridas são para consumo frigorífico. Só que elas estão sendo importadas e o problema é que eles podem jogar os dejetos na água e causar infecções bacterianas e outras doenças para os peixes nativos da nossa região. Então, só uma pequena correção. Certo, vereador. Porém, a gente sabe que isso daí uma hora ou outra vai escapar para os rios e vai virar mais uma espécie aí, competindo com as nossas locais. Não havendo mais... Senhor presidente, vereador... Só gostaria de pedir para assinar junto esse requerimento. Sim. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 494/2025, de autoria do Edil André Flenick, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciaope, prefeita municipal, ao senhor Adilson Alves Bueno, coordenador municipal de Proteção e Defesa Civil, ao senhor Sandro Rogério Sussec, engenheiro responsável por DENIT e Mafra, solicitando uma análise técnica da lombada localizada em frente ao Hotel Estilo, na BR-280, aqui no município de Canoinhas. A solicitação tem como objetivo avaliar as condições estruturais e também os impactos causados pela lombada, tendo em vista que o intenso movimento de caminhões aliado às frenagens bruscas no local vem ocasionando vibrações que estão danificando as edificações próximas, gerando preocupação entre moradores e comerciantes da região. Está em discussão, amplamente discutido na tribuna, porém houve um pedido para assinatura de toda a edilidade durante a tribuna. Então, por ser um requerimento de toda a edilidade, o deferimento é automático. Requerimento número 495/2025, da autoria da vereadora Rosi Cristana, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciaope, prefeita municipal, ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, solicitando informações sobre a previsão para a colocação de material brita ou cascalho em frente ao CIR Rural Decla Proust, localizado na Estrada Geral do Salto Água Verde. A solicitação se deve ao fato de que, em dias de chuva, o local apresenta dificuldade de acesso, prejudicando o tráfego de transporte escolar e também causando transtornos aos pais responsáveis pelas crianças que frequentam a unidade de ensino. Está em discussão? Boa noite, caros colegas, demais presentes, aqueles que nos acompanham nas redes sociais. Então, eu fiz esse requerimento porque eu já fiz outras indicações, né? E a diretora, a PP da escola, né, pais de alunos, vem sempre solicitando esse material na frente da escola. Até, inclusive, eu quero agradecer aqui o secretário de obras, porque eu fiz uma indicação e ali eles ajeitaram a escola Vardensky, né, a qual ficou muito bom. Quero agradecer a Secretaria de Obras, mas próximo da escola Vardensky tem essa solicitação aí, eu fiz o requerimento. Seria isso, senhor presidente. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 496/2025, da autoria de toda a edilidade. Solicito que seja encaminhada moção de parabenização às formandas do curso de corte e costura promovido pelo Centro de Educação dos Jovens e Adultos, CEJU, em reconhecimento ao empenho pela dedicação, esforço e determinação demonstrados ao longo da formação. Está em discussão? Senhor presidente. Vereadora autora. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, funcionários da casa, comunidade que nos acompanha aqui presencialmente, secretário,
Pastor João, muito obrigada pela sua presença. Público que nos acompanha pelas redes sociais. Na semana passada eu participei da formatura, né, das mulheres do curso de costura, né, e foi uma ocasião muito importante. Eu acho que essa moção de parabenização é pela importância e relevância que esse curso vai ter na vida das mulheres que lá participaram, né, e das próximas que ainda virão, porque não é um curso que se encerra agora. Ele terá uma continuidade e isso transforma, né, a vida das pessoas, transforma a sociedade, isso gera renda, recurso para as famílias e principalmente olhar, né, de construção. Então é uma atitude muito louvável do município em desenvolver as parcerias que também foram desenvolvidas ali com o Senai, né, que foi muito parceiro, executou o curso. Então foi um curso de grande relevância e merece o nosso reconhecimento. Muito obrigada. Continua a discussão. Requerimento assinado por toda a edilidade. Vereadora, é muito importante que o município realmente ele faça essa capacitação profissional. A única coisa que muitas vezes nos liga um sinal de alerta é o esvaziamento dessas turmas, né? Então, muitas vezes eu participei da abertura de alguns cursos e quando a gente vai fazer o encerramento existe um esvaziamento muito grande. Então, hoje a nossa comunidade, os empresários, eles notam a dificuldade de empregar pessoas, principalmente mão de obra capacitada, e um curso desses a gente sabe que não é barato, então é recurso público que é injetado para que seja realizado o curso, e quando não fecha a turma, ou quando abre uma turma e no final se formam 2, 3, não é o caso desse curso, né, que a gente já sabe que realmente ele começou, de certa forma, com um quórum bem elevado e finalizou com o mesmo, quase com os mesmos, só que a gente fica muitas vezes pensando, se as pessoas falam que Canoinhas não tem emprego, que não tem oportunidade, e quando é oportunizado através do dinheiro público, né, dinheiro nosso, esses cursos para que as pessoas se especializem e possam ingressar no mercado de trabalho, quando a gente não vê esse interesse por parte da população, a gente não consegue compreender onde que está o erro. Se as pessoas querem emprego, mas não querem se especializar, não querem, de certa forma, aumentar o seu currículo, é complexo. Então, hoje a gente vê que é uma dificuldade, a mão de obra é uma dificuldade do Brasil inteiro, só que nós temos que fazer a nossa parte. Então, todos os cursos que são abertos, a gente tem sempre feito convite aqui nas nossas redes, o município também divulga, é divulgado nas rádios, porém, falta a segunda parte, né? Que é a população realmente vir atrás desses cursos, porque eu tenho certeza que nós temos um potencial de crescer muito mais economicamente, mas para você ter produção tem que ter empregado. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, porém, de toda agilidade e deferimento automático. Requerimento número 497/2025, da autoria da vereadora Cátia Oliscoves, requer que seja encaminhado ofício ao senhor André Torres, coordenador regional da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, solicitando a instalação de redutores de velocidades ou faixas elevadas na SC 477, no trecho que atravessa o perímetro urbano de Canoinhas, entre o trevo de acesso à cidade e a entrada da sede da CIA Canoinhas. A solicitação tem como base o fato de que, após a recente reforma e o alargamento da rodovia, observou-se aumento expressivo da velocidade dos veículos, inclusive de caminhões, o que tem colocado em risco pedestres, moradores ali próximo às proximidades, considerando que há grande fluxo de pedestres que necessitam atravessar a rodovia diariamente, torna-se urgente a adoção de medidas eficazes de controle de velocidade e segurança viária. Está em discussão? Senhor presidente. Vereadora autora. Esse requerimento ele vem em encontro ao mesmo assunto que discutimos anteriormente, né, a questão de segurança no trânsito. E é claro que eu nunca fui para a Alemanha, né, mas uma pessoa que esteve na Alemanha me falou que se precisar lá de uma redução de velocidade, coloca-se uma placa e as pessoas obedecem, né? E a gente não tem essa mesma disciplina no Brasil, né? E aqui em Canoinhas segue esse mesmo fluxo. Então, essa rua ela ficou muito boa, né? Esse acesso ali, vindo de Major essa BR, ela ficou com uma qualidade de serviço muito boa.
Um alargamento feito ali até o acesso do bairro ficou também excelente, porém a questão da velocidade, mesmo com as faixas de pedestre ali, ela não tem trazido e não tem garantido a segurança das pessoas que por ali transitam, né? E apesar de que também as calçadas ficaram boas ali, né? Mas haverão momentos em que as pessoas precisarão atravessar a rua e isso a gente precisa pensar antes que a gente venha falar com situações de tragédias que possam acontecer no decorrer, né? E no mau uso dessa via. Então, acho que é importante a gente trabalhar sobre isso. Eu acho que era importante nós retomarmos o combinado anterior de a gente fazer uma reunião com o pessoal do DENIT para nós ficarmos apontando, né, fazer um estudo um pouquinho mais aprofundado de todas as necessidades e, de repente, a gente sentar com eles e falar sobre a 280, 477, né, aquilo que a gente já precisa alinhar. Muito obrigada. Continua a discussão. Senhor presidente. Vereadora. Eu gostaria de pedir para a vereadora Kátia, se me permitisse assinar junto esse requerimento. Inclusive, eu fui hoje lá para Água Verde e fui pela 477 e realmente aquilo ali está uma pista de corrida. As pessoas não estão respeitando velocidade e realmente está um perigo. Inclusive, passam na faixa em alta velocidade também. Então, eu acho que é de extrema urgência que seja feito algo ali, né, nesse trajeto. Seria isso, senhor presidente. Vereadora Rosi? Só gostaria de pedir para assinar junto, né? Inclusive, teve um acidente na terça-feira passada, né? Do fiscal da Cidasc ali que veio a óbito, né? Ali sofreu o acidente, ficou uns dias na UTI em Mafra. Não foi nessa? Mas eu gostaria de assinar junto. Acho que poderia ser de toda utilidade, Pode né? ser de toda utilidade, eu creio, né? Sim. Então, acho que todos nós recebemos a mesma demanda. Então, de toda utilidade, eu creio que possa ser a autoria desse requerimento. E, vereadora Kátia, ali eu vejo que talvez a resposta, o sim da resposta, seja mais fácil do que na 280. 280... Até onde eu sentei para conversar com o responsável, o engenheiro responsável, para se colocar um redutor de velocidade, precisa ter um índice de acidentes para se colocar um redutor de velocidade. Então, de certa forma, precisa acontecer as coisas ruins para eles tomarem sua decisão. E a 477, por ser, de certa forma, de gestão da CIA, né, que é a Secretaria Estadual, eu creio que essas regras não se aplicam, então a gente vai conseguir ter mais êxito, né, que os outros pedidos, as outras interseções com a 280. Não havendo mais ninguém a discutir, eu coloco em votação os vereadores que aprovam, permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento, porém, por ser de toda agilidade, o deferimento automático. Requerimento número 491/2025, da autoria da vereadora Kátia Liscoves, requer que seja encaminhado ofício à senhora Tatiane da Silva, coordenadora do Centro de Educação de Jovens e Adultos, SEJU, solicitando que seja oferecido gratuitamente um curso de qualificação profissional para diaristas, com foco em técnicas de limpeza, organização doméstica, uso seguro de produtos e equipamentos, postura profissional e gestão do trabalho autônomo. O objetivo dessa solicitação é proporcionar oportunidades de capacitação e geração de renda a pessoas em situação de vulnerabilidade social, prioritariamente aquelas beneficiárias do programa Bolsa Família, promovendo a inclusão produtiva, autonomia financeira e melhoria na qualidade de vida. Solicita-se ainda que o curso seja oferecido em formato acessível, preferencialmente com turmas presenciais ou híbridas e carga horária adequada para certificação de qualificação profissional, garantido reconhecimento formal e melhores oportunidades no mercado de trabalho. Está em discussão. Senhor presidente. Vereadora autora. Esse requerimento vem no mesmo sentido do anterior, né, em relação aos cursos oferecidos, e acredito que o SEJU ele tem essa função que é transformar a vida das pessoas, né? E hoje a gente houve muita dificuldade de contratação, de capacitação da contratação, né? E até no cargo de doméstica também tem essas dificuldades, né? Vejo que em alguns grandes centros nós já temos vários, esses coaches hoje estão em alta, né? Mas nós precisamos trazer isso para a nossa sociedade e trazer esses cursos que
são as coisas que antes nós tínhamos o PPT na escola, né, que ensinavam as pessoas, né, vereadora Rosi? Ela riu, né, e é verdade. Nós tínhamos muitas preparações para o trabalho e até o trabalho mais simples dentro de casa. E a gente precisa qualificar, porque o agente contratante também está cada vez mais solícito, né, e necessita que as pessoas tenham qualificação. Então, sugiro que fosse feito, né, um curso para que as trabalhadoras do lar, né, para que as empregadas domésticas ou diaristas estivessem se capacitando para melhor oferecer esse serviço e também poder agregar um valor melhor ao seu trabalho. Muito obrigada. Continua a discussão. Gostaria de parabenizar, né, a vereadora Kátia e gostaria de assinar junto, né, que isso é uma coisa de suma importância, né, esses cursos para ensinar a população, né, através ali de ter um trabalho mais qualificado, que a gente vê hoje que tem muita falta de mão de obra, mas também tem aquelas pessoas que ainda não têm assim um preparo para administrar qualquer serviço que seja. Então, parabéns, Kátia, e gostaria de assinar junto. Autorizado. Continua a discussão. Então, coloco em votação que sejam feitas as devidas alterações nas assinaturas. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permanecem como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Senhor presidente, não há mais requerimentos. Passamos às explicações pessoais. Solicito ao primeiro secretário que informe se existem vereadores inscritos para falar de matérias de interesse pessoal. Vereador Ivan Caos. Com a palavra, vereador. Senhor presidente, meus colegas vereadores, comunidade que nos assiste presencialmente pelas redes sociais, pastor João Ribeiro, que está hoje conosco aqui, boa noite. Sou entusiasta tanto da cultura como do desenvolvimento econômico e eu não poderia deixar de parabenizar a Sociedade Beneficente Operária pela 70ª festa do Tiro, ocorrida aqui hoje, a mais antiga festa do Tiro de Santa Catarina. Então são 70 edições já realizadas, isso descontando ainda a época das guerras e tudo mais, ou de Covid, que não pôde promover, então foi uma linda festa. E o parabéns extensivo também ao Rotary Club e o Lions também, que são apoiadores e difundiram grandemente essa cultura em Canoinhas. Então, meus parabéns a todos os envolvidos pela manutenção aí dessa cultura na nossa cidade, né? E também aproveitando, até porque o canoinhense é muito eclético, né? Nós vamos ter dia 17 de dezembro, no finalzinho do ano, o meu amigo Agner Fuch pediu para eu fazer uma menção, e eu achei interessante porque é algo diferente, nós não vimos aqui em Canoinhas. No dia 17, lá na Pepper Sound, vai ter um cantor e compositor internacional que vai fazer um show aqui. Então, nas redes sociais lá do Agner, você pode ter mais informações. E o nome desse cantor é o tal de Thiago Bianchi. Ele tem mais de 400 músicas e já se apresentou em países como Japão, China, Hungria, Portugal, Rússia e mais uma série de outros países. E ele é o da banda Naturnal. Não conhecia, para te falar bem a real, porque não é muito a minha praia, mas eu acho bacana essa ideia, essa maneira eclética de nós termos novas oportunidades e nova divulgação de cultura na cidade. Então aí fica também uma parabenização ao Agner aí, que esse evento seja um grande sucesso. Obrigado, presidente, seria isso. Mais algum inscrito? Vereador Homer. Então, hoje, uso das explicações pessoais para divulgar uma campanha de solidariedade para Rio Bonito do Iguaçu. Então, todos nós sabemos o que aconteceu com o município, então foi uma catástrofe. E a prefeitura iniciou uma campanha para arrecadar itens, que são esses: água, leite e produtos de higiene destinados às famílias de Rio Bonito do Iguaçu. A entrega é no Mercado Público Municipal até dia 13. E os horários que você pode deixar sua doação lá é das 8 às 12 horas e das 13 horas às 17. Lembrando que essa é uma campanha oficial. Hoje, realmente, me revoltou muito, acompanhando ali as redes sociais, um empresário que foi acometido com um desastre, um sinistro em sua empresa, relatando que abriram uma campanha fake para arrecadar recursos em seu nome.
Então, para a gente ver a importância que as campanhas de arrecadação, principalmente em momentos de tragédia, que nem foi o que aconteceu agora, sejam realizados por órgãos oficiais ou órgãos de credibilidade. E as pessoas também, que quando acontecem as coisas, que elas procurem se informar. O povo canoinhense é um povo de uma bondade imensa. Comentávamos isso com o pastor João. O povo canoinhense, ele é um povo que, além de ser honesto e trabalhador, ele tem uma solidariedade muito grande. Então, ele tem esse afeto que a gente não verifica em outros lugares. Um canoinhense, além de se preocupar com seus pais, com seus munícipes, muitas vezes eles se destinam a ajudar cidades que eles nem conhecem. Né? Por quê? Porque a gente também vive alguns desastres climáticos, a gente vive alguns eventos aqui e nos faz a gente ter, de certa forma, essa empatia com as pessoas que sofrem. Porém, já fica o aviso também, vamos verificar muito bem, porque, infelizmente, não existem palavras para expressar o que um ser pensa ao fazer algo disso. Eu acho que a tragédia, ela mostra o melhor da humanidade, mas ela também mostra o pior. E a gente, nesses momentos, realmente faz questão de divulgar campanhas oficiais e o que for possível também ajudar. A gente tive em alguns outros eventos e também estaria ajudando, mas você que não consegue ajudar, são esses os itens, eu creio que quase a totalidade das pessoas podem ajudar de certa forma, e esses itens sim, realmente serão entregues para essas famílias. E fica aqui mais uma vez, né, a nossa força para esse povo. Né? A gente sabe que o Sul é um povo muito trabalhador, porém isso está fora, está longe do controle deles, e cabe a nós estender a mão nesse momento. Mais algum inscrito? Vereador André Flenick. Com a palavra, vereador. Senhor presidente, eu vou aproveitar das explicações pessoais para fazer alguns comentários sobre uma situação que parou, em certa forma, nosso município na semana passada. Foi a suposta queda do helicóptero na localidade de Taunay. Eu estava no Corpo de Bombeiros plantão aquele dia, não estava aqui em Canoinhas, né, não participei diretamente da ação, mas acompanhei via radiocomunicação tudo que estava acontecendo em tempo real. Eu já atuei no COBOM, que é a Central de Operações aqui o famoso telefone do bombeiro, e entendo como é o serviço lá. Quando a gente recebe uma solicitação envolvendo acidente aéreo, eu já recebi uma suspeita lá no município de São Bento do Sul, e nós enviamos, a primeira coisa é entrar em contato com a Agência Nacional de Aviação Civil para ter algum contato. E nem sempre a agência tem a informação do que realmente está acontecendo. Então muitos falaram, mas tem que falar com os órgãos competentes. É a primeira coisa que é feita. Então muita gente que fala do trabalho ali, mas sem ter o conhecimento dos procedimentos corretos adotados. Então foi a coisa. Outro comentário, mas tem que usar drone. Eles tinham 3 drones lá sendo utilizados. Então, foi feita uma varredura completa. As informações indicavam, porque houveram testemunhas que viram sim a passagem do helicóptero, possivelmente o helicóptero que faz a fiscalização e a manutenção das linhas de alta tensão que passam lá nas proximidades. Então, todo o procedimento correto foi feito. Se houve algum erro, foi o erro de excesso, mas é melhor errar por excesso de zelo do que deixar uma pessoa ali agonizando, uma pessoa ferida por, não tem essa possibilidade, nossa cidade não passa helicóptero, não. É melhor fazer todo o serviço, encerrou-se as buscas quando já não tinha mais nenhuma possibilidade de ter acontecido. Sendo mais que houve uma operação policial, mas poderia ser um traficante. Um lema dos bombeiros é vidas alheias e riquezas a salvar, independente da vida que for lá, que estiver em risco, vai ser salva pelo Corpo de Bombeiros. Pelos demais órgãos que estavam lá, Defesa Civil, Polícia Militar, fizeram um excelente trabalho em conjunto. Então, quando tivemos a garantia que não havia risco nenhum a uma pessoa ou patrimônio, realmente as buscas foram encerradas e as guarnições retornaram. Mas o procedimento adotado foi correto, dentro do protocolo, e eu deixo aqui a minha parabenização informal a toda a equipe que trabalhou, se desdobrou, graças a Deus que não foi um desastre e que aquilo que foi noticiado por algumas páginas, até mesmo pela imprensa, claro que da imprensa foi uma imagem ilustrativa, mas houveram outras páginas já divulgando uma foto de um acidente que supostamente teria acontecido aqui, foram fakes, né, e não tivemos nenhuma vítima. Era o que continha, senhor presidente. Mais algum inscrito? Não, senhor presidente. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, marcando outra em regime ordinário para dia 11 de novembro, terça-feira, às 19 horas. Tenham todos uma boa noite.